1 João, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Diz o seguinte: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? A Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou não anda, não é na prática do pecado. O verbo não é, no grego, dá a indicação de permanência, de você estar na prática, né? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto não são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Vamos orar. Amado Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque vem, ó Deus, nos dar consciência, abrir os nossos olhos, nos trazer convicção, ó Deus, do nosso laço de família que temos. E nós te louvamos por este laço propiciado pela expiação que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós te louvamos porque podemos dizer que somos filhos do Deus Altíssimo. E este é um dos maiores privilégios que nós temos, é o maior privilégio que nós temos. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. A expiação realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é o único meio pelo qual as bênçãos de Deus são derramadas sobre a humanidade, sobre toda a criação. A base legal de toda a bênção, a base legal de toda a ação de Deus abençoadora sobre a criação, está respaldada na expiação que Jesus fez na cruz do Calvário. Se não fosse a expiação que Jesus fez na cruz do Calvário, não haveria essa ação de Deus nem para trás e nem para frente. Deus não cumpriria, logicamente, não ia se cumprir, não é a questão da ressurreição daqueles que creram na promessa, e nem da ressurreição naqueles que creram na expiação, no sacrifício da cruz. Então a expiação é a única ação de legalidade, que dá legalidade às bênçãos de Deus derramadas sobre a criação, seja sobre o homem, ou seja sobre as criaturas. A expiação propicia tudo isso. Jesus fez a expiação para expiar os nossos pecados, ele se sacrificou na cruz por isso, e por causa dessa expiação efetuada na cruz, é que Deus derrama a sua bênção, derrama a sua salvação sobre os homens, e a sua bênção ainda sobre a criação. É por causa disso que nós veremos o novo céu e nova terra, porque Jesus propiciou isso na cruz. É por causa disso que todas as promessas de Deus se cumprirão, não é, ao longo da história da humanidade.
um dos benefícios condicionais da expiação, que são 5, os benefícios condicionais da expiação, é a justificação, diz respeito à isenção da culpa, ao perdão dos pecados. Segundo, a regeneração, diz respeito a uma restauração, uma regeração do espírito, uma reinclinação de uma natureza que estava inclinada ao pecado para a inclinação à obediência a Deus. Não é a natureza humana, toda vez que um homem se arrepende e crê em Jesus Cristo, ele é perdoado dos seus pecados, primeiro. Segundo, a sua natureza é como se ela fosse refeita, ou seja, inclinada para a obediência, regenerada, e ela é regenerada. Isso é a regeneração. O terceiro benefício propiciado pela expiação é a adoção de filhos. Isso diz respeito a um, vamos dizer assim, a um retorno dos privilégios. Deus restaura os nossos privilégios perdidos por causa do pecado. O homem perdeu muitos privilégios, perdeu o privilégio da intimidade com Deus, perdeu o privilégio da filiação com Deus, perdeu o privilégio da compreensão sobre a visão de Deus sobre as coisas, tudo por causa do pecado, porque houve separação. E o maior privilégio perdido pelo homem foi o privilégio da filiação. O homem, Jesus propiciou na cruz, e é isso que a gente precisa entender muito bem. Todo aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, é restaurado ao privilégio de filho, e não mais apenas de criatura, como o mundo às vezes se confunde. O quarto privilégio, o quarto benefício da expiação, é o testemunho do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Moisés, pronto, Tiago, acabou a bateria. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse é o quarto benefício propiciado pela expiação em Cristo Jesus. O quinto benefício é a santificação que o homem sofre a partir desta vida, ou seja, não só o perdão dos pecados pessoais, mas a libertação do pecado original nesta vida. Isso é propiciado pela expiação que Jesus fez na cruz, que é a santificação do homem, que é quando o Espírito, ele imprime, nos liberta do pecado original e imprime a imagem de Deus em nós, a partir desta vida, até a vindoura, até a ressurreição dos mortos, quando se concluirá a santificação. Então temos aí os 5 benefícios da expiação feita por Jesus na cruz, e isso só é possível nós tomarmos posse desses benefícios por meio da fé e do arrependimento dos nossos pecados e da nossa fé exclusivamente em Jesus Cristo. E um dos privilégios que João comenta aqui um dos benefícios é o benefício da filiação. Esse é o maior privilégio. Obrigado, pessoal. Este é o maior privilégio que nos não é restaurado por causa da expiação que Jesus fez na cruz. É o privilégio da filiação com Deus. E essa é uma das maiores revelações do Novo Testamento. É possível ser chamado filho do Deus Altíssimo. Agora é muito importante que a gente entenda uma coisa: os homens, quando nascem, não são filhos de Deus. Pois é verdade. O homem, quando nasce, ele nasce não como filho de Deus, ele nasce como uma criatura de Deus. E essa condição de filiação com Deus, ela é propiciada por meio do novo nascimento em Jesus. Senão o homem nunca será filho de Deus. O homem sempre, ele morrerá como uma criatura de Deus. E a salvação só está proposta para aqueles que são filhos, não para as criaturas. Porque as criaturas, sendo ser humano, ele está escravizado no pecado que nasceu. Todo homem nasce em pecado, está escravo do pecado, e por isso é apenas uma criatura de Deus.
E é isso que nós devemos compreender, que o maior privilégio, o mais sublime privilégio, não é, da nossa salvação, é a condição de filiação. A gente pode ver isso aonde? Vamos ver lá em João capítulo 1, e nós devemos celebrar isso, irmãos, essa questão da filiação, porque por causa dessa filiação é que é propícia a salvação. A salvação só ocorre porque somos religados com Deus, passamos a ser habitação do Altíssimo, somos salvos de todo o pecado e da morte, e somos ditos filhos do Deus Altíssimo, apenas quando recebemos Jesus como nosso Salvador. Em João capítulo 1, verso 12, se você estiver com sua Bíblia aí, acompanhe comigo. João capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus, aos que o que, pessoal? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E muita gente se engana, achando que é filho de Deus, só porque nasceu. Não é, a Bíblia não diz assim. Em Gálatas capítulo 7, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, no verso 7, Gálatas 4, verso 7, diz o seguinte: assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, por quem? Por Cristo. Ok? Gálatas, o apóstolo Paulo fala dessa questão da adoção por filho. Nós somos filhos de Deus Altíssimo por adoção, não por naturalidade, porque Deus só tem a pessoa do filho, é uma, é a segunda pessoa da Trindade, não é? Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com quem? Com Cristo. Nós somos feitos filhos por meio de Jesus Cristo. E neste último domingo do ano de 2012, eu quero celebrar esta filiação, que às vezes nós não damos tanto valor. E você é salvo em Cristo, porque você é um filho do Deus Altíssimo. Jesus morreu por você. Deus lhe libertou do pecado e da morte. Deus religou você com Ele, e Deus lhe chama de filho. E você pode chamar Deus de Pai, se é que você um dia entregou sua vida a Jesus Cristo. Deus é o seu Senhor? Sim, claro que é, mas Ele é seu Pai. A salvação em Jesus nos dá o privilégio de termos o Pai, que é o Criador dos céus e da terra. E às vezes nós não celebramos isso como é devido, não pregamos isso como é devido, e não vivemos isso como é devido. E às vezes nós nos comportamos como escravos, irmãos. Nós não somos escravos, nós somos livres. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. Sabe por quê? Porque o unigênito Filho de Deus e o primogênito Filho de Deus, unigênito enquanto o próprio Deus, Jesus, e primogênito enquanto homem, o mesmo Jesus, nos fez filhos do Deus Altíssimo. E esse é um privilégio, é uma das maiores revelações do Novo Testamento, é a questão de filiação. O Espírito de Deus habita em nós, e nós podemos clamar Abba, que significa Pai. Você pode dizer, Ele é o meu Pai. Será que hoje você tem dito dessa forma? Você tem se expressado dessa forma? Claro que você é um servo ou uma serva, mas você é um filho. Deus não abandona o filho no fervor da batalha, não. E às vezes a gente está numa situação difícil,
E a gente, às vezes, por causa das nossas falhas, que o homem é falível. Eu não estou falando de pecado encoberto, não. Eu estou falando de falibilidade humana. Por causa disso, às vezes a gente vai se entristecendo com a gente tantas vezes, tanto, porque nós não conseguimos nem satisfazer a expectativa de Deus, e nem muitas vezes as nossas próprias expectativas. E às vezes você olha no espelho e diz assim: eu não sou como eu gostaria de ser para Deus, eu não realizo o que eu gostaria de realizar para Ele, eu não mereço o meu Deus. E tem duas coisas que podem acontecer: ou você cauteriza a mente, que é horrível, e permanece nas suas falhas, e permanece às vezes até em negligências pessoais, ou você diz assim: meu Pai me ajuda a ser melhor, o meu Pai me ajuda a ser melhor. O diabo muitas vezes se aproveita dessa situação de falibilidade para neutralizar os filhos de Deus e dizer: você não serve, você não é exitoso no que você faz, você não adianta, que você não serve para nada, você falhou, Deus não lhe quer mais, você não serve mais para realizar nada para Deus. Mas só que um pai não abandona um filho. Um pai, ele ama o filho, e é esse amor de pai que ele vem derramar sobre você esta noite, e dizer a você que apesar de você, apesar de nós, Ele é o nosso Pai, e nós podemos clamar o que? Abba, que significa o que, pessoal? Pai. O meu Pai cuida de mim, o meu Pai me dá uma nova chance, o meu Pai me fortalece, o meu Pai me acalanta, o meu Pai me aceita. E não é por isso que eu vou me acomodar e vou apunhalar meu pai pelas costas com o meu pecado e com a minha negligência. Eu não estou falando de pecado encoberto, de negligência voluntária aqui não, pessoal. Eu estou falando de pessoas que querem agradar a Deus com sinceridade, mas por um motivo ou por outro não estão conseguindo totalmente, que muitas vezes não depende de nós, depende ainda de um trabalhar de Deus em nós, ou depende de outras circunstâncias. Essa palavra é para dizer a você que você é aceito por Deus, porque você é um filho do Deus vivo. E se você ainda não é, se torne, por meio de Jesus Cristo Senhor. Ele nos ama verdadeiramente, e é essa palavra que Deus tem trazido para os nossos corações esta noite. Ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação, é ser filho do Altíssimo. Em segundo lugar, ser filho de Deus é a base da nossa fé e da nossa confiança nele. Se você ler aí, se abrir a palavra, abre Mateus capítulo 6. Mateus 6 fala da ansiosa solicitude pela vida. A partir do verso 25, Jesus no Sermão do Monte diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário,
Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios os procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Esta ansiosa solicitude, não é que todo ser humano tem, essa ansiedade pela sua manutenção, pela sua segurança, pelas coisas que estão por vir. Como é inquietante para o coração humano não saber o que vai ser da sua vida amanhã. Hoje você está seguro, você tem um bom emprego, talvez você tenha uma boa família, você tem as suas necessidades básicas todas satisfeitas, e às vezes essas coisas todas nos dão uma falsa impressão de segurança. Não é errado você ter isso, e Deus quer que você tenha, mas a sua esperança, a sua confiança tem que estar nele, não no que você tem nas mãos, mas quem deu isso tudo a você. Porque na hora que as muletas do homem saem das mãos do homem, ele vai entender que a sua segurança está naquele que é invisível, porém muito mais real do que você tem na mão hoje. Invisível, mas muito mais real. E muitas vezes os homens precisam ficar sem suas muletas para entender que a presença de Deus, ela é que é real, e é nele que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança na vida vindoura, a nossa esperança no que está por vir, a nossa esperança no que vivemos hoje. E por causa dos nossos sonhos e projetos pessoais, muitas vezes nós transferimos a nossa esperança no que nós temos nas mãos e não no que Ele é. A filiação com Deus é a base segura de um amanhã seguro e da glória que está por vir. A nossa confiança nele e nessa glória futura, ela está firmada nessa presença real e nessa intimidade, desse laço familiar que temos com o Criador dos céus e da terra, que é o Senhor. Apesar da situação que muitas vezes você passa, de tribulação, de escassez, ou de injustiça, ou qualquer que seja a situação de você passe de escassez, saiba, o Deus dos céus, se você já teve um encontro com Cristo, Ele é o seu Pai, e Ele não lhe perde de vista, e Ele ama você muito mais do que você deseja para você mesmo. É esse amor que nos constrange, é esse amor que nos faz enxergar que estamos no caminho certo, é este amor que nos dá segurança, é este amor em que nós decidimos não colocar a nossa confiança em nós mesmos, mas colocar a nossa confiança nele. É esse amor que nos impulsiona para frente, é esse laço que nos dá segurança. Você pode dizer hoje que Deus é o seu pai, e nunca esqueça disso. E um pai não deixa um filho perdido no meio do caminho, um pai não deixa um filho decepcionado no meio do caminho, um pai não deixa o filho só porque ele não conseguiu atender às expectativas do seu pai. Ele conhece o filho por dentro e ama o filho pelo como ele é. E um pai sempre está com braços abertos para receber o seu filho. O problema é que muitos filhos têm deixado o seu pai virado as costas para ele, como o filho pródigo fez um dia. E se o filho pródigo não tivesse retornado à casa do pai,
ele ia ficar com as meretrizes e com os porcos para o resto da vida. É necessário voltar, estar na casa do Pai, para ter o aconchego do Pai. Mas o Pai nunca lhe perde de vista. A palavra que trago esta noite é uma palavra encorajadora para a sua vida, e você não tem que ficar num canto achando que você foi esquecida pelo mundo, esquecido por Deus, e você não tem valor. Você tem valor porque você é chamado filho do Deus Altíssimo, e você tem a marca do Cordeiro. É nessa esperança, é nessa filiação que nós firmamos a nossa salvação, nessa filiação com Deus. A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se você abrir em Romanos capítulo 8, e é esta palavra que firma a sua fé e firma as nossas convicções. Capítulo 8, o verso 16 e verso 17. Diz o seguinte, a partir do verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos o quê? Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, mas que também com Ele sejamos glorificados. Quando lemos aqui no verso, essa questão da herança, é muito importante entendermos isso. A herança que Jesus recebe do Pai, nós recebemos também, como co-herdeiros com Jesus Cristo. Então as bênçãos do mundo vindouro estão reservadas para todo aquele chamado filho de Deus, não para as criaturas, mas para os filhos. Não que um homem não possa se tornar, ele pode se tornar filho, se ele quiser, mas se ele não quiser, permanecerá como uma criatura de Deus para sempre, e não será herdeiro de Deus, nem co-herdeiro com Cristo, porque não tem comunhão com Deus, porque a comunhão só é restabelecida por meio da expiação que Jesus fez na cruz do Calvário, por meio da fé e do arrependimento. Portanto, pessoal, desenvolva com temor e tremor a vossa salvação, e não negocie a sua primogenitura e a sua filiação por um prato de lentilha que o diabo vai lhe oferecer, porque ele sempre vai oferecer a você um prato de lentilha, e dizendo a você: faça pouco caso da sua filiação, e coma destes sonhos que agora eu coloco na sua mente, dessas oportunidades que eu abro para você. Olha quantas oportunidades eu estou abrindo para você. Você apenas, como ele fez com Jesus, olha aqui todos os reinos da terra, eu vou lhe dar tudo se você prostrado me adorar. E o diabo faz isso com muitas pessoas hoje. Oferece um prato de lentilha em troca da sua primogenitura, em troca da sua filiação. Você é filho do Deus vivo, e esse é o maior privilégio que você tem em toda a sua vida. Portanto, desenvolva com temor, com tremor, a sua filiação com Deus. Não aceite propostas diabólicas, que vai com certeza mexer no seu ego, na sua vaidade, no seu orgulho. Vai querer ressuscitar sonhos do passado e dizer a você: olha, ainda estão vivos, você quer? Quando Deus tem planos mais gloriosos para a sua vida. Coloque a prioridade nele, porque você é filho do Altíssimo, e você não é filho do diabo.
Celebre esta comunhão. E nós vemos aqui, o apóstolo Paulo é muito claro, quando ele fala no capítulo 8, verso 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Paulo mostra a base da certeza da nossa salvação. Se estamos fielmente mortificando essa vida pecaminosa do corpo, estamos sendo guiados pelo Espírito, e todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ele diz assim: você é filho de Deus. Você só pode ser chamado filho de Deus se o Espírito Santo estiver te guiando. Porque se não for o Espírito Santo te guiando, você não pode ser chamado filho de Deus. Porque os filhos de Deus seguem o Espírito, e não as paixões do seu próprio coração. E às vezes, pessoal, a gente passa por cima da palavra e faz ouvido de mercador, só porque estamos usufruindo de uma conjuntura atual. Mas não esqueçam, essa vida, passa assim, num piscar de olhos. Se somos filhos do Deus Altíssimo, somos guiados pelo Espírito de Deus e não pelas paixões do nosso próprio coração. Se você diz assim: eu sou um filho de Deus, aí você analisa: eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo ou por mim mesmo? A palavra de Deus diz que aquele que é guiado pelo Espírito é o quê? Filho de Deus. É um detalhe, mas um detalhe que faz toda a diferença. É bom celebrar a filiação. Lógico, eu fico feliz de ser filho de Deus, mas eu celebro a minha filiação com obediência, e não com irreverência ou descaso com o meu Pai. Celebre a sua filiação, estando no centro da vontade dEle e sendo guiado por Ele. Deus quer te abençoar, mas não deixe essa bênção te desviar do Espírito. Somos filhos do Deus vivo, porque somos guiados pelo Espírito. E a prova da sua filiação é este guia, o Espírito Santo. Se a sua fé esfriou, ou se você se tornou indiferente para a voz do Espírito, ou se você já escolheu o seu caminho. Pastor, eu já tenho meu caminho muito bem definido. Que bom, meu irmão. Espero que tenha sido definido por Deus, porque se não foi, você está se afastando dEle. Mas Ele ama você e quer você com Ele. Volte a ser guiado pelo Espírito e celebre a sua filiação com Deus. Deus quer te abençoar. Ele não vai lhe castrar, Ele não vai lhe podar, Ele não vai tirar os atributos que Ele mesmo lhe deu, as suas capacidades, as suas competências. Ele não vai tirar isso. Ele vai usar isso para a glória dEle, não para a sua, mas para a glória dEle, não para a minha. A minha vida é para o louvor dEle, para a glória dEle, para a exaltação do seu nome. Tudo que eu realizo, eu faço, eu penso, as minhas competências, habilidades e valores, é para glorificar o Cordeiro, que é o Senhor sobre a minha vida. E é essa visão que devemos ter. A filiação é um privilégio, mas traz também uma grande responsabilidade de filhos. A responsabilidade vem a reboque, irmãos, porque aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho do Altíssimo. Não troque a sua filiação pelo prato de lentilha que o diabo coloca à sua frente. E às vezes esse prato de lentilha é cheiroso,
aspecto saboroso, quentinho, vem com a capa de pureza. Mas na hora que você comer, vai ser fel na sua boca, porque você trocou a filiação do Altíssimo pelas propostas de Satanás. Tome cuidado, meu querido, ele é muito sutil. Aproveite as bênçãos que Deus te dá para glorificar o nome dEle, e os atributos e os dons que Ele te deu, coloque na obra para Ele. Não se esquive não, se apresente para que o Rei possa usar você. Em terceiro lugar, Deus quer, se somos filhos de Deus, Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes, mediante o seu Espírito, conscientes que somos seus filhos. O Espírito é que suscita dentro de nós o clamor de Pai, Abba, Pai, dentro dos nossos corações, e é Ele que nos produz o desejo de servi-lo, o desejo de ser guiado por Ele. Ser guiado por Deus não é um sacrifício doloroso. Ser guiados por Deus é um sacrifício adorável, satisfatório. E é esse Espírito que testifica com o nosso Espírito, que nos dá o desejo de servi-lo, o desejo de glorificá-lo, o desejo de honrá-lo. É Ele que dá. Se somos filhos de Deus, nós temos satisfação em servi-lo. Não cansamos de Deus não. Tem muito crente cansando de Deus, ou cansando da obra de Deus. Estou cansado, pastor, estou cansado. Já dei a minha contribuição. Para quê, meu irmão? Já dei minha contribuição. Estou cansado. Cansado de quê, meu irmão? Não, eu vou agora cuidar de algumas coisas minhas. Que coisa, meu irmão. E as coisas de Deus? Não, também, né? A gente vai ali, né? Vou servindo a Deus, falando de Jesus. Meu irmão, olha, um crente tem a obrigação, aquele que é guiado pelo Espírito, ele tem a satisfação de falar de Cristo, porque para mim isso é natural. Quando eu paro da frente de uma pessoa, o que ela ouve é sobre Cristo. Se ela abrir a guarda, ela vai ouvir na hora. Eu não vou invadir a vida de ninguém, mas se abrir, eu falo na hora, mas não tem nem perigo de não acontecer. Isso é uma satisfação, isso faz parte da nossa vida. Isso vem como uma erupção dentro de nós, falar do o amor da minha vida, que é Jesus, o amor da nossa vida, que é o Cordeiro. E eu falo isso com a boca cheia, meu irmão. Às vezes alguns irmãos não sei se vocês já passaram por isso, aqui eu acho que ninguém passou não. Entra no elevador, dois irmãos, dois crentes, aí vai falando de Jesus, tá? Quando entra no elevador, um bocado de gente, aí fica calado para ninguém ouvir o que está falando, porque tem muita gente, aí fica com vergonha de falar sobre aquele assunto, porque tem gente perto, que vão dizer, né? Meu irmão, aí é que eu falo, continua o assunto, onde tiver, irmão, um ambiente fechado, ambiente aberto, fale de Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno e nos dignifica com seu sangue. Nós temos que ter satisfação e orgulho, no bom sentido, de sermos filhos do Deus Altíssimo. Falar dele, porque Ele merece. Ele é o único assunto que você não deve ter reticência para falar. É um assunto que você pode derramar e falar. Tem muita gente que fala, olha, pastor, é o seguinte, na igreja, uma coisa é a gente falar na igreja, outra coisa é no trabalho. Trabalho é trabalho, igreja é igreja. Não, para mim, meu irmão, é o seguinte, falar de Jesus é em qualquer lugar da minha vida. Ele é a minha vida. Outros assuntos, conheço muitos outros assuntos, muitos outros, falo sobre qualquer assunto da atualidade com você, se você quiser, mas deixar de falar do meu Senhor, mas não há sistema no universo que me impeça de fazer isso.
porque Ele é a razão e é a minha porção, a razão da minha existência. É por causa dele que eu respiro até hoje. Ele é o meu oxigênio, Jesus é o nosso oxigênio. Vale a pena respirar esse oxigênio, irmão, porque Ele é digno de receber essa adoração. Celebre a sua condição de filho e celebre o seu Pai que está nos céus, o seu Senhor, e deixe o Espírito guiar a sua vida. Em último lugar, sermos filhos de Deus é a base da disciplina pela qual nós passamos muitas vezes através do Pai. O Pai nos disciplina porque Ele nos ama. Se você abrir em Hebreus capítulo 12, abre Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versos 6, 7 e 11. Diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? No verso 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, a base dessa questão da correção, e às vezes alguns cristãos, por causa das tribulações, as dificuldades que passam, dos espinhos que estão na carne, ele diz assim: puxa vida, eu acho que eu estou, Deus esqueceu de mim, por isso que eu estou sofrendo assim. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a tribulação, ela tem um poder de muitas vezes nos desnortear. João Batista, ele foi um homem que Jesus testemunhou que dos nascidos de mulher não houve maior do que João. Foi ou não foi? Foi isso, pessoal? Foi. João Batista, ele teve uma concepção que foi um milagre. Isabel não podia ter filho. A concepção dele foi um milagre. Claro, não foi como Jesus, né? Ele não foi gerado pelo Espírito Santo, João Batista. Foi da união de Zacarias e Isabel. Agora Isabel não podia ter filho, era estéril, já era adiantado em dias, né? Mas concebeu, não é? Da união de Zacarias com Isabel. O João Batista foi concebido, não é? Então foi um milagre, né? Deus pegou e abriu ali o ventre de Isabel e permitiu que ela concebesse. E João Batista foi concebido. Quando Maria estava grávida de Jesus, João Batista tinha 6 meses de barriga, de gestação. E Maria chegou lá, grávida de Jesus. Meu irmão, João Batista foi cheio do Espírito, e ele se moveu no ventre de Isabel. Vocês já ouviram falar um negócio desse da sua vida? Já ouviu falar de um bebê se mover da unção dentro da barriga? Eu nunca vi. Eu já vi bebê se mover, meus filhos se mover, botar um calombo aqui, outro ali, ele se movia assim, mas não da unção do Espírito Santo, mas da forma natural. Mas chegou Maria, grávida do Messias. A Isabel, puxa vida, o menino se moveu, cheio do Espírito. Aí ela proclamou aquela poesia para Maria, né, que ela é: bendito seja tu entre as mulheres, tal, e o fruto do teu ventre, Jesus. Aí ela proclamou aquela ali. Foi uma unção do Espírito. João Batista se moveu com 6 meses de gestação. Esse homem, ele pregou preparando o caminho para o Messias. Pregou naquele tempo hostil. Os seguidores dele, quando viram Jesus passar, João Batista: aí está o Cordeiro de Deus, é ele que você deve seguir. Os seguidores de Jesus, como André, irmão de Pedro, os seguidores de João Batista, como André, irmão de Pedro, foi o quê? Foi um discípulo. Seguiu Jesus. João Batista direcionou para Jesus.
Os discípulos de João, ele direcionou tudo. Então esse homem tinha autoridade de confrontar os líderes religiosos. Aí veio o Messias, ele batizou o Messias. E meu irmão, imagine você está fazendo um batismo e de repente entra o Messias na água para ser batizado. Meu amigo, eu caía duro na hora. E João Batista quase que acontecia isso com ele. Ele disse: mas eu vou te batizar, tu é que tem que me batizar. Batizou o Messias. Aí o Messias começa a crescer. E João Batista, diminuir. E ele tinha essa consciência: importa que eu diminua para que ele cresça. Esse homem, ele foi injuriado, foi condenado injustamente à morte, foi decapitado. E na prisão, no momento de grande tribulação, de grandes espinhos, ele mandou perguntar a Jesus: pergunta a ele se é ele mesmo que tinha de vir, ou nós devemos esperar outro. Vê para aí, irmão. Um camarada totalmente consciente de quem era o Messias, ele reconheceu o Messias na hora do batismo. E quando estava na masmorra lá e na prisão, sofrendo as tribulações na sua carne, ele já perdeu o norte. Ele perdeu as convicções. Já ficaram obscuras, confusas, nebulosas as convicções dele. Esse é o poder da tribulação. Causa nebulosidade às nossas convicções. Então entenda uma coisa: quando as suas convicções começarem a ficar nebulosas, clame ao Messias, que ele fará milagres e vai dizer a você assim: olha, eu sou o mesmo, no meio da claridade ou no meio da obscuridade, eu sou o mesmo, faço milagres ainda hoje na tua vida, e sou o Senhor da tua vida ainda hoje. Foi isso que ele mandou dizer a João. Vai dizer a João que os cegos veem, os coxos andam, os cativos são libertos. Ele vai saber se sou eu que devo vir. A única coisa que Jesus mandou dizer a João foi dos sinais que ele fazia. Ele não falou dele, mas falou dos sinais que ele fazia. Olhe os sinais que Cristo tem feito na sua vida, porque esses sinais nunca deixarão de acontecer. Ainda que o diabo queira trazer nebulosidade à sua fé, às suas convicções, o Messias continua o mesmo, fazendo sinais na sua vida. E no momento da tribulação, entenda, muitas vezes Deus está nos corrigindo como Pai. A correção de Deus é algo que o Filho recebe com amor, porque para que sejamos participantes da sua santidade, Ele não faz isso porque Ele é sádico. Ele permite que a correção venha para que sejamos participantes da sua santidade. Os filhos de Deus aceitam de bom grado a correção do Pai e se corrigem. Não há vida com Cristo sem correção. Aquele que quer viver segundo a sua vontade, meu irmão, já perdeu o discernimento e o norte da filiação de Deus faz tempo. Muito tempo. Aqueles que são filhos recebem a correção de filhos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.